Olá, pessoal. Mais uma aula. Deixa eu arrumar aqui para ficar certinho na tela. Acho que foi. Deixa eu puxar um pouquinho para trás. Aí. Tudo bem com vocês, meninas? Espero que sim. Espero que vocês tenham feito todos os exercícios aí, não tenham ficado com dúvida, né? Mas, como praxe aí, vamos fazer a correção, então, dos exercícios da última aula, né? Os exercícios da aula do dia 10/6, ok? Então, a primeira questão aí que eu coloquei. Explique como fazer a contagem de hemácias, né? Vocês lembram que na aula passada, então, nós aprendemos a fazer a contagem de hemácia, dos leucócitos, das plaquetas, né? E cada um tem um modo, né? Um método para se fazer isso, certo? Para se ter o resultado mais próximo do real possível, ok? Isso manualmente, né? Porque foi dito também na aula passada que hoje existem os equipamentos, né? A gente usa aí da tecnologia para se fazer essa contagem aí e muito mais rápido, né? Na verdade, o próprio equipamento faz essa contagem e já libera para nós, né? Os analistas. Mas, né, temos que saber daí da onde vêm esses números, né? Para entender o que o equipamento está soltando, é legal saber tudo o que tem por detrás, né? Como se diz lá, os bastidores. Como que consegue aquele resultado, né? Como que ele faz aquela contagem? Então, para a gente entender mais ou menos o que o equipamento está liberando, a gente também faz essa contagem manualmente, ok? Então, como que faz essa contagem, né? Então, lembrando lá, utilizamos um líquido diluente chamado de diluente de Hayen, né? Lembra? Dilui-se o sangue para 200. Então, nós utilizamos aí, né? Pode-se utilizar, eu coloquei lá como exemplo, então, 10 microlitros do sangue do paciente para 1990 microlitros do líquido diluente, né? Desse Hayen aqui, ó. Totalizando 2.000 microlitros, né? De solução de diluição, ou 2 ml. Aí faz a contagem, né? Então, para a contagem dos glóbulos vermelhos, nós vamos contar 5 quadradinhos centrais daquela câmara de Neubauer, né? Que é aquele bem, o centro realmente da câmara. E nós vamos contar os 5 quadradinhos, que são os 4 laterais e um central. Nós vamos somar todas as hemácias que tivermos contando e vamos multiplicar por 10.000, né? O resultado vai ser em milhões por milímetro cúbico. Tá? Então, é assim que se faz a contagem de hemácias, ok? Essa contagem aqui nós também vamos fazer em laboratório quando voltarmos às aulas, certo? Aí, se tiver alguma dúvida aqui também, em relação à própria contagem, a gente consegue tirá-la na hora da aula prática, certo? Aí eu também perguntei, né, uma perguntinha aí fácil, ó, quais os valores de referência, né, para as hemácias, certo? Então, depois de contada, qual que é o valor normal para se ter de hemácias, né? Então, para os homens, ela varia aí de 4,5 a 5,5 milhões por milímetro cúbico, e para as mulheres, né, um pouco menos, é de 4 a 5 milhões por milímetro cúbico, certo? Aposto que essa daqui ninguém errou, né? Aqui embaixo também eu pedi, coloque abaixo as regras dos cálculos para os índices hematimétricos e a indicação de cada um, tá? Esses cálculos aqui nós vamos usar em sala também quando voltarmos, tá? Que a gente vai fazer contagem lá de hemácias, nós vamos verificar a hemoglobina e o hematócrito para a gente conseguir fazer essa continha aqui dos índices hematimétricos, tá? Bom, então era para colocar lá o VCM, como que você encontra o VCM? É o HT, né? Dividido pelo número de eritrócitos, né? O número de hemácias, vezes 10, certo? E aí eu coloquei igual lá na apostila. O que é o VCM, né? Pra gente nunca esquecer, indica o tamanho das hemácias.
Aí nós temos o HCM. Como que a gente encontra ele? É a hemoglobina dividido pelo número de eritrócitos vezes 10, né? O que é o HCM? É quanto de hemoglobina nós temos aí em cada hemácia. E o CHCM, que é a hemoglobina dividido pelo número do hematócrito vezes 10 também. O que é o CHCM? Quanto de hemoglobina num todo, né? Num conjunto ali de hemácias, numa porção de hemácias. Vocês podem verificar que entre o VCM, o HCM e o CHCM, a regrinha, tá? É igual, né? É um índice dividido pelo outro, certo? E vezes 10. O que vai mudar aqui, porque o vezes 10 continua em todas, é só o que colocar em cima e embaixo, tá? Então, no VCM é o hematócrito dividido pela hemácia. O HCM é a hemoglobina dividido pelo número de hemácia. E o CHCM é a hemoglobina dividido pelo hematócrito, tá? Aí nós vamos achar aí em cada regrinha os índices hematimétricos, tá? Nós vamos ter um número e aí aqui também eu deixei em cima de cada um o que é cada um e o valor correto da gente se encontrar, tá? Então, o VCM a gente vai encontrar aí o normal, né, de 80 a 98 femtolitro, o HCM de 27 a uns 32 picogramas e a concentração hemoglobínica corpuscular média, de 32 a 36%, ok? Então, aqui nós temos os cálculos, então, dos índices hematimétricos. Não coloquei para vocês fazerem exemplos, porque isso aqui a gente vai fazer em sala, né? Então, fiquem com o caderno em sala, porque nós vamos utilizar essas continhas aqui para depois acharmos os nossos números, certo? Os nossos valores. Aí, próxima questão. Como se faz a contagem de leucócitos agora, né? Então, a primeira lá eu perguntei das hemácias, agora eu tô perguntando dos leucócitos. Então, vamos lá. Então, nós também vamos fazer uma diluição, né? Só que ao invés de para 200, é só para 20, ok? Então, a gente vai diluir para 20 com um diluente chamado de líquido de Turk, né? Lembra que o de Hayen vai destruir os leucócitos para a gente fazer a contagem das hemácias. E agora, nessa contagem de leucócitos, a gente utiliza o líquido de Turk que destrói as hemácias para a gente poder contar só os leucócitos, tá? Então, depois de preparada a diluição, a gente aguarda uns 5 minutinhos, né? Que é isso que vai acabar alisando as hemácias. E depois a gente coloca na câmara de Neubauer. Leva seu microscópio em aumento de 40 vezes e conta os 4 quadrantes laterais grandes, né? Porque na mesma câmara de Neubauer tem aquelas laterais grandes, né? Os quadrantes. E tem aquele quadrante central, pequenininho, que tem os quadradinhos menores, tá? Aquele quadrante central é utilizado para contagem de hemácias e os 4 quadrantes laterais grandes da câmara é utilizado para contar os leucócitos, certo? Bom, então o que a gente faz? A gente vai contar esses 4 quadrantes laterais grandes, tá? Vai somar, né, o número de leucócitos que eu encontrei e multiplica por 50. Se eu não contar os 4 quadrantes, se eu contar só 2, eu vou fazer vezes 100, tá? Mas se eu contar só um quadrante, porque tem muito leucócito, eu vou fazer vezes 200. Ai, professora, mas e se tiver muito leucócito na câmara, né? O que acontece também em pessoas que têm leucemias, aí aumentam significativamente o número de leucócitos, tá? Então, por exemplo, se você pega um paciente desse, você também pode contar só um quadradinho, tá? De um dos quadrantes. Então, um quadradinho. Depois você tem que fazer a média. Então, você vai multiplicar por 16, que cada quadrante tem os 16 quadradinhos. E aí, você chega como se você tivesse contado um quadrante, tá? Com 16 quadradinhos. E vai fazer vezes 200, que é a mesma regrinha aqui, ó. Vezes 200, tá? Beleza? Aí, aqui eu perguntei, quais os valores de referência para os leucócitos? Né? Quanto que é normal de se ter de leucócitos, né? Então, nós adultos, o normal é de 5 até 10 mil leucócitos por milímetro cúbico, certo?
Crianças, né, de até uns 7 anos de idade, é normal de 5 até uns 15 mil leucócitos por milímetro cúbico. E os recém-nascidos, eles aumentam ainda mais, ó, é de 10 a 25 mil leucócitos por milímetro cúbico, tá? Então, esse aqui é o valor de referência para o número de leucócitos, ok? E a última questão, como se faz a contagem de plaquetas em lâmina, né? Porque a gente fez a contagem de hemácias, fizemos a contagem dos leucócitos, e aí eu perguntei como se faz a contagem de plaquetas em lâmina, tá? E qual o seu valor normal. Então, bom, a gente vai fazer uma lâmina de hemograma, tá? Um esfregaço normal, corar, certo? E depois a gente vai levar no microscópio. Então, na lâmina a gente vai contar as plaquetas, né? Onde tiver, a gente vai contar uns 10 campos mais ou menos, onde a gente ache mais ou menos em cada campo umas 100 hemácias, né? Ou uns 5 campos onde se tenha mais ou menos 200 hemácias, tá? Então, a gente vai lá, a gente acha um campo que tenha mais ou menos 100 hemácias. Então, a gente vai usar essa regrinha aqui, ó, se tem mais ou menos 100 hemácias. Então, a gente vai contar no primeiro campo. Focou no primeiro campo. Beleza, tem mais ou menos 100 hemácias. Quantas plaquetas tem naquele meio de hemácias, tá? Tem que contar as plaquetas que tiver ali no meio. Aí, muda o campo, tá? Aí, você vai procurando sempre os campos que tiver mais ou menos 100 hemácias, tá? Porque você tem que contar 10 campos. Acontece, às vezes, de não conseguir achar campos que tenha 100 hemácias, tá? Ou até mesmo por preferência mesmo, né? Você já vai em campos que tenham mais hemácias, então em torno de 200 hemácias. E 5 campos é preciso contar. Então, no primeiro campo que vai ter mais ou menos 200 hemácias. Quantas plaquetas eu estou encontrando ali, tá? Achei, contei. Outro campo, conta-se também. Terceiro campo, conta o número de plaqueta. Quarto campo e quinto campo, tá? Aí, o valor que eu encontrei, né? Eu vou somar o que eu encontrei no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto campo. Somo. E o valor encontrado eu vou multiplicar pelo valor da GV, tá? Ou a RBC, que é o número de hemácias, tá? Nós não estamos usando as hemácias, tá? Como um princípio aí para contagem. Então, nós temos que usar o número delas para a gente poder ter a razão, né, o valor das plaquetas, ok? Então, quando eu multiplico pelo número da RBC, eu vou colocar o resultado em milímetro cúbico também, ok? Sempre assim, ó, barra, né, por milímetro cúbico. Qual o valor normal, né, que é para se ter de plaqueta, que eu perguntei? Qual o valor normal? O valor normal é de 150 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico, tá? Então, é um número bem grande aí, tá? Pessoas que têm problemas na coagulação, problemas de plaqueta, as pessoas vão ter menos que 150 mil. E também tem pessoas que têm uma superprodução de plaquetas, né? Podendo chegar aí mais de 400 mil, ok? Então, esse aqui foram os exercícios que eu havia passado, né? Não tem mais nenhuma. Então, o exercício aqui está corrigido, certo? Agora, nós vamos entrar, então, na próxima aula. E nós vamos começar a falar do esfregaço, né? Porque nós aprendemos lá a contagem de todos os itens, né? Hemácia, leucócito e plaqueta. Vimos também que temos vários equipamentos de automação, certo? Para se fazer todas essas contagens aí, ele já solta rapidinho, né? Mas temos que saber aí de onde vem esse número, né? Não é um número que o equipamento simplesmente vai liberar ali e acabou, né? Tem um princípio, um porquê de trás disso tudo, certo? Então, nós temos aí esses equipamentos para poder nos ajudar. Agora, a gente entra na parte de esfregaço. Eu sei que eu já passei essa parte de esfregaço até na aula de técnicas básicas de laboratório, né? Mas, se tiver alguém ainda que tenha dúvida, vou passar mais ou menos aí
os erros também que pode acontecer. E a gente vai treinar também mais, tá? Então, quem teve dúvida, quem ficou com dúvida na aula prática, vai ter como treinar mais, tá bom, gente? Então, não precisa ficar preocupadas não, tá bom? Bom, então, como que a gente faz o esfregaço, né? Você vai pegar e utilizar 2 lâminas, tá? Então, uma pra gente fazer mesmo a base do hemograma e uma lâmina que a gente fala que é a lâmina extensora, né? É a que vai fazer o esfregaço. Essa que a gente utiliza aí ficando de pezinha, tá? Bom, então, na primeira lâmina, né, na lâmina que a gente vai deixar para o paciente, normalmente ela tem uma parte fosca, onde a gente vai identificar o número de código de barra, ou o nome do paciente, tá? Ou até mesmo os dois, né, colocando junto. Nós vamos identificar aquela lâmina, né, para que a gente saiba de qual paciente que é. Beleza. Aí, a gente homogeneiza o sangue, né, o tubo roxo do paciente, homogeneizou, a gente vai pegar o capilar, vai abrir a tampinha do tubo, pegar, né, o capilar, então, por capilaridade, a gente pega um pouco desse sangue e coloca na lâmina, tá? Pode ser uma gota, pode espalhar um pouquinho mais na lâmina, não tem problema. Colocou um pouquinho de amostra na lâmina, certo? Essa lâmina extensora vai fazer o quê? Vai pôr na frente da gota, tá? Nunca atrás para poder empurrar ela. A gente tem que arrastar o sangue e não empurrar ele, ok? Então, por isso que essa setinha aqui tá para baixo, ó. Você vai colocar a lâmina na frente, aí você vai encostar. Na hora que você encosta na gota de sangue, o que que ela faz? Ela vai tomar essa lateral da lâmina extensora, ok? Então, vendo ela lateralmente aqui, ó, tá? O sangue vai ficar aí bem no cantinho, tá? Dessa lâmina extensora aqui. Quando você empurra ela para frente, você faz o quê? Você estende o sangue, tá? Então, olha lá, com a lâmina extensora de pezinha, né? Você vai só e empurra o sangue. Você estende, na verdade, o sangue, né? Não empurra, você estende, desculpa. Estendeu o sangue, certo? Enquanto tem sangue, a gente tem que ir com ela, ok? O problema é que ela não pode ter tanto sangue para que ela não fique com um final. Então, as lâminas de hemograma precisam desse finalzinho aqui, ó, ok? Precisa acabar o sangue dentro dessa lâmina, tá? Então, vocês veem que a gente tem que treinar mão, né, em relação a erguer essa lâmina extensora e quanto de força a gente põe, e até mesmo saber quanto de sangue a gente põe na lâmina, tá? Não pode ser pouco e também não pode ser muito, ok? Bom, aqui nós temos uns erros, né? Alguns erros aí, os mais comuns na confecção do esfregaço sanguíneo, né? Pode acontecer tudo isso daqui, ó, tá? As lâminas podem sair com esses erros aqui. Vamos ver um por um, então. O que que acontece quando esse sangue, né, ele termina e fica todo quebradinho, esse final aqui, ó, tá vendo? Ele não fica com um final homogêneo, um finalzinho reto, né, com o sangue terminando todo junto. Ele termina aqui primeiro, daí ele sobe, ele faz um monte de reentrância aqui, né? Parece que tá todo quebradinho mesmo, né? O que que acontece? É quando eu uso, ó, uma lâmina extensora que tem a borda irregular, tá? Como a lâmina extensora é uma lâmina de vidro também, igual a lâmina que está sendo embaixo, então, às vezes, por exemplo, essa lâmina aqui, a que eu uso, né, a extensora, cai no chão. Cai no chão e ela bate no chão com essa lateral aqui, ó, que a gente utiliza, tá? Esses dois finaizinhos aqui da lâmina. Então, cai no chão, você bate algum item nela, ou fica muito sangue sujo, sangue parado aqui, seco, tá? Então, deixa o quê? Deixa essa bordinha aqui toda irregular, tá? Ou fica toda quebradinha com reentrância, ou fica realmente com sangue seco. E na hora que você corre o esfregaço, ele fica assim, tá? Porque tá sujo, então tá sujo ou tá quebrado, então ele não tem aquele finalzinho bonito. Tá certo, gente? Então, é isso que acontece quando a lâmina termina dessa maneira aí.
Então, quando terminou, se terminar assim com vocês, vocês sabem, observem a borda da lâmina. Ou ela tá muito quebradinha, né, e precisa ser trocada, que ela joga fora e encontra uma outra, né? Ou precisa de limpeza daquela mesma lâmina extensora. Então, lavar ela lá com água, né? Passar um sabãozinho, tirar o excesso de sangue, seca ela certinho e continua fazendo os esfregaços, ok? Beleza, e se ela aparecer assim aqui na letra B? Toda parada, né? Toda em camadinhas assim, ó. Observem que ela faz e tem uma partinha branca. Faz mais um pouquinho, uma partinha branca. Faz mais um pouquinho, uma partinha branca, tá? Não necessariamente precisa aparecer vários, né? Mas pode ser uma só dessas quebradinhas aqui, né? O que acontece quando o esfregaço aparece assim? É porque a pessoa fez pausas na hora de mover a lâmina extensora, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei a minha lâmina extensora em cima dela aqui, coloquei, ao invés de eu correr com tudo, não, eu fui devagarinho, fui fazendo paradinhas, tá? E nessas paradinhas vai fazendo essas partes brancas aqui, tá? E se eu pegar um esfregaço, ou se eu fizer mesmo um esfregaço, que fique assim, olha. Tá vendo que ele sobe certinho reto, de repente ele faz como se fosse uma ponta de um triângulo, ó. Tá vendo? Ele não fica certinho. O que acontece quando tá assim? Eu fiz um movimento muito rápido, tá? Então, eu coloquei lá uma gotinha de sangue, eu encostei a minha lâmina extensora e já parti para cima. Então, o pouco de sangue que já tinha se estendido na lateral, ele foi reto, né? Até aqui, ó. Depois, o que acontece? Eu não esperei o sangue ficar todinho na lateral da lâmina extensora para eu subir, né? Então, concentra um pouco mais de sangue no meio dessa lâmina, que é onde eu consigo estender um pouco mais, tá? Então, por isso que ela fica aqui, ó, nesse bico, ok? E quando eu pego, assim, uma lâmina dessa letra D aqui, ó, bem curtinha, tá vendo? Bem pequenininha. É porque eu usei uma gota de sangue muito pequena. Lembra que eu falei que a gente precisa aprender o quanto de sangue a gente vai colocar para se fazer uma lâmina? Então, é isso aí. A gente não pode fazer nenhuma lâmina que vá até o fim, né, da lâmina lá de hemograma. Tipo, coloquei tanto sangue que eu vou com a extensora, fica aquele monte de sangue na lâmina extensora e eu não consigo fazer ainda um final de lâmina, né? Coloquei muito sangue. E se eu colocar muito pouquinho, também ela fica muito curta, ok? O que acontece se a gente pega também, ou se a gente fizer uma lâmina igual da letra E aqui, ó. Pequenininha, né? E comprida. O que é? É uma gota de sangue concentrada no meio da lâmina. Então, aqui, eu encostei a lâmina e fui, certo? Então, um pouquinho de sangue que tomou essa lateral, subiu reto e depois eu esgotei que tava mais no meio. Aqui, ó, tava com tanta pressa de fazer que eu encostei a lâmina e já subi. O que acontece? A gota que eu coloquei aqui no meio ficou só aqui no meio, certo? Por quê? Porque na hora que eu coloco a lâmina, eu tenho que esperar, porque ela tem que tomar toda a lateral dessa lâmina extensora. Na hora que ela ficar todinha tomada com sangue, aí sim eu subo, ok? Por quê? Porque ela tem que ficar reta nessas laterais aqui, ó, tá? Mas, normalmente, ela acaba ficando no mesmo tamanho da lâmina extensora aqui, ó, tá? Então, se a lâmina extensora tiver o mesmo tamanho dessa lâmina de baixo, esse esfregaço aqui vai ser todinho tomado pela lâmina de baixo, ok? E aqui a pessoa teve tanta pressa que pôs a gota, já botou a lâmina extensora em cima e já correu. Então, ficou essa coisa comprida aqui, bem fininha, tá? O esfregaço de letra F. Conseguem ver umas bolinhas aqui? Tá cheio de bolinha, né? Parece que aqueles queijinho furado, né? Cheio de bolinha. O que é quando você encontra ou você faz uma lâmina assim? Ou pode ser sujeira, né? Na lâmina, ou gordura na lâmina, tá? Então, ou a lâmina tá suja, ou tem gordura, ou alguém que foi tirar ela da caixinha, por exemplo, tirou sem luva, né? E tava com a mão engordurada.
certo? Porque a gente fica mexendo no óleo de imersão lá do microscópio, alguma coisa assim, tá? E pode ter deixado aí resquício de gordura na lâmina. Ou também pode ser que a lâmina esteja limpinha e o que tenha feito essas bolinhas aqui seja a amostra do paciente que esteja lipêmica, tá? Lembra da lipemia que nós vimos em aula, que eu levei até um tubinho para vocês verem? Que era um soro do paciente todo grosso, né? Parece leite, fica bem gorduroso mesmo. Então, a amostra lipêmica é realmente um soro com gordura, tá? Ou um plasma mais gorduroso, tá? Então, quando você tem sujeira ou gordura da lâmina, ou a gordura vem dessa própria amostra, ela pode ficar cheia de buraquinho assim. Tá bom, gente? Beleza. Partindo para a lâmina aí de letra G. O que acontece quando nós temos essa lâmina? Ó? Ela sobe certinho e de repente ela faz como se fosse uma ponta de faca, ó, tá vendo? Ela vai para um lado só, ou desse lado, tanto faz, tá? O que acontece quando a gente faz uma lâmina assim, tá? A gente pôs pressão desigual na lâmina extensora, tá? Lembra que eu falei para vocês colocar o dedo, né, na lâmina extensora no meio para que essa força que vocês coloquem nessa lâmina extensora seja igual, né? Para que ela não penda para um lado ou para o outro. E quando a lâmina sai assim, é realmente isso. Por exemplo, se você apenas segurou na lateral da lâmina, tá? Na extensora, e você deu aquela pendida para mais para um lado ou para o outro lado, tá? Então, se você pegar a lâmina assim, ó, na lateral, e não assim, como eu falei para vocês, de colocar o dedo no meio para poder dar aquela pressão, né? Então, você tá pegando aqui ela na lateral, pôs ela em cima e foi para cima. Na hora que foi para cima, vocês penderam a mão mais pro lado aqui, por exemplo, aqui do dedão meu do que para os outros dedos, né? Então, vocês fizeram mais pressão aqui para esse lado. Então, acontece que o sangue tende a vir pro lado onde vocês estão fazendo mais pressão, certo? Aí nós temos a última de letra H, né? Estão vendo que tem um risco mais claro aqui no meio, né? Essa daqui é o contrário dessa aqui, tá? Essa aqui teve pressa de fazer, né? Então, pôs a gota e já foi o esfregaço, né? Ficou essa coisinha fina ali. E quando tá assim é porque demorou na confecção de esfregaço, né? Então, a gota que você colocou aqui no início da sua lâmina já começou a secar, então a gota já estava seca, tá? Não totalmente seca, mas parcialmente seca. Na hora que você coloca a lâmina extensora e puxa, essa parte aqui do meio já tem a gota já tá seca, então ela gruda, né? E a lateralzinha de sangue que ainda tem, que tá líquida, vai para a lateral, então na hora que você arrasta, o sanguinho que tava mais líquido vem mais para a lateral, tá? E aqui fica menos porque o sangue já tava seco, certo? Bom, alguma lâmina dessa daqui dá pra gente levar no microscópio, né? Só essa daqui quando o paciente tiver lipemia, tá? Infelizmente aí não tem o que fazer, não dá pra você tirar a lipemia do paciente, mas dá pra fazer leitura. O resto tem que fazer de novo, tá, gente? Então é todo lâmina aí com erro que a gente vai desprezar, tá? Não tem condições de fazer leitura nessas lâminas aí, ok? Então tem que jogar fora e fazer outra mesmo, tá? Não tem condições. Beleza, né? Então, aí nós temos a lâmina ideal, né? Que é aquela lâmina que começa mais grossinha, né? Com mais sanguinho aqui e você consegue ter, então, essa extensão do sangue, tá? Ela começa mais escura, vai mais clarinha até terminar no nada e vocês percebam que ela vem retinha na lateral, tá? Vem retinha na lateral e praticamente ela termina aí junta também, tá? Aqui tem uma fotinho, né, de quando você lê aqui na parte certinha aqui, que você consegue identificar, né? Então, as hemácias, os leucócitos, as plaquetas, tá? Então, essa é uma lâmina ideal, retinha e com mais sangue até você esgotar esse sanguinho.
Beleza. Aí nós fizemos, então, a lâmina. Então, percebam que aqui já tá grandão, já dá pra ver melhor, ó. Então, a lâmina ideal, né? Bastante sangue aqui, então percebam que aqui é mais escuro, aí ela vai ficando mais clara, mais clara, mais clara, até terminar, né? Então, você percebe que aqui já é o final desse sanguinho, tá? E percebam também que na lateral aqui, ó, ela vem reta, ó, reta aqui e reta aqui embaixo, tá? Então, não teve aquela parte de fazer assim e ir pra cá, ou aquela de reentrância tudo coisadinha, ou ela ficou curtinha, ou ela ficou fina no meio, né? Ou ela ficou seca aqui no meio, não, você pode ver. Ela está bonitinha, ok? E aí, nós dividimos aí a lâmina, né, em 3 partes. Então, esse começo aqui que é mais escuro, tá? Tem uma flechinha aqui vermelha, que eu coloquei que é uma partinha aí número 1. Consegue fazer leitura? Eu consigo dar o foco e fazer leitura nessa parte aqui da lâmina? Não, porque aqui a área é muito espessa para observação do esfregaço, tá? Então, aqui, quando você foca aqui nessa parte, principalmente bem aqui no final, as hemácias aqui estão todas amontoadas, tá? Então, hemácia, leucócito, plaqueta, fica tudo tão junto que você não consegue visualizar. Tá bom, pessoal? Esse meio aqui, ó, onde ele começa a ficar esse meio tom, tá? É o perfeito pra gente fazer a leitura, tá? Então, o 2, ó, sinal verde, tá? Boa área para observação do esfregaço. Por quê? Porque aqui não ficou nem tão junto, nem tão separado, tá? Nesse finalzinho aqui, ó, só o finalzinho realmente da lâmina, que eu coloquei uma setinha amarela, né? Nós temos aí a parte 3 do esfregaço. Dá para fazer leitura aqui? Não é o ideal, tá? Porque é uma área muito fina para observação do esfregaço. Então, vocês podem observar que fica buraco, tá? Entre as hemácias. Aqui, ó, vocês vão perceber que as hemácias estão na mesma... estão separadas praticamente no mesmo espaço, tá? Tem um espacinho praticamente igual entre uma e outra. Aqui, olha, tem uns espaços maiores, ó. Olha o buraco que tem aqui, tá? Olha o buraco que tem aqui em cima. Então, aí já não pode, não é legal ler quando o esfregaço tá muito fininho dessa maneira, tá bom? Principalmente nesse finalzinho aí, que ele vai ficar mesmo cheio de buraco. Beleza, pessoal? Então, e aí nós partimos para as colorações, né? Vamos falar agora um pouco, então, sobre colorações. Bom, existem algumas colorações para os esfregaços, né? A gente já viu isso também, porém, agora vamos dar um pouquinho mais de ênfase aí nelas. Algumas delas são as mais famosas, né? A coloração de Leishman, de Wright, de Gensa e o panótico, né? Todos eles possuem o mesmo princípio, tá, pessoal? Então, vai ter corante básico, certo? Como o azul de metileno. E os corantes ácidos, como a eosina, tá? Que é aquele corante mais rosado, tá? E o álcool, né? Que é pra gente o quê? Fixar o material na lâmina. Se você não fixa o material, ou seja, se você não tem uma coloração que tenha uma fixação antes, primeiro corante que você vai passar, vai sair todinho o esfregaço, tá? É a mesma coisa de eu fazer o esfregaço e passar debaixo d'água, tá? Sai tudo, ok? Sai tudo, fica sem nada. Aí pode até usar a lâmina de novo, ok? Como que se faz, então, essa coloração de Leishman, tá? Porque eu coloquei duas aqui, ó. A de Leishman, né? E a panótico são as mais realizadas, tá? Então, eu peguei uma que é de realização rápida e uma de realização mais demorada, tá? Então, nós vamos falar a de Leishman e a panótico. Então, como que faz a coloração de Leishman? Olha lá, coloração de Leishman. Então, você vai colocar lá 2 ferrinhos, 2 pipetas, o que o laboratório tiver, o que você tiver na mão, tá? Você coloca ou apoia em cima das bordas da pia, tá? Deixando um espacinho que você consiga colocar a lâmina deitada em cima desses 2 ferrinhos aqui, ok?
Bom, e aí você coloca a lâmina lá, né? Óbvio, já com o esfregaço realizado com o sangue do paciente e seco, tá bom, gente? Então, você cobre o esfregaço, então, depois de seco, né? Com esse corante que chama Leishman, tá? E é só ele que utiliza, tá? Com cor. Então, você vai colocar o corante de Leishman, tá? Por mais ou menos 3 minutos, tá? Esse corante de Leishman, só ele já vai fazer a fixação e a coloração, tá bom? Essa coloração de fundo aí, o que tiver que ser mais escuro. Beleza, então coloquei o meu corante, mas são assim, você coloca as gotinhas só para cobrir o esfregaço, tá? Não precisa deixar transbordar não, tá, gente? É pouquinho. Então põe lá umas gotinhas só, cobre todo o esfregaço e deixa 3 minutinhos parado lá. Beleza, deu os 3 minutinhos, você vai lá com água destilada e vai colocar a mesma quantidade que você colocou de corante, né? Então, você conta lá mais ou menos umas gotinhas, sei lá, coloquei 10 gotinhas de corante Leishman, vai lá e coloca 10 gotinhas de água destilada, tá? E aí, você homogeniza essa misturinha. Então, com aquelas pipetinhas de Pasteur, você encosta nessa misturinha, né? Suga e volta, mas sempre cuidado para você não danificar o esfregaço, tá? Vai numa bordinha onde o esfregaço já não esteja ali e faz a misturinha aí desse reagente com a água destilada. E aí você vai deixar essa misturinha de 10 a 15 minutos, tá? Que é conhecida como a coloração verdadeira. Daí ela realmente vai fazer a coloração do resto das propriedades aí que não for tão escuro, tá? Aí você vai lavar com água, então deu os 10, 15 minutos, joga essa misturinha na pia, né? Lava a lâmina com água e deixa secar no ar, certo? E você vai ler em objetiva de imersão, que é na objetiva de aumento de 100 vezes, certo? Beleza? Coloração de Leishman, por isso que ela é dada como a coloração mais demorada, tá? Por quê? Porque vai quase 20 minutos aí pra gente fazer a coloração, né? Se você deixar 15 aqui, mais 3 dá 18, então são quase 20 minutos, tá? Então faz o quê? Perde muito tempo, tá? Um laboratório onde tenha uma demanda muito grande de hemograma, de confecção de esfregaço, para você fazer a coloração, é impossível você ficar fazendo coloração de uma em uma desse tipo de coloração, tá? Então a gente parte pro reagente que é de coloração rápida, tá? Que é esse aqui que a gente já fez em sala, né? Mas que nós vamos relembrar então. Então, lembra que nós temos 3 corantes, né? Então, aqui tá aqui, ó, só em ordem ao contrária, né? O azulzinho claro lá, que é um álcool, né? Que é para poder fazer a fixação. Esse aqui do meio, né? Que é a eosina. E esse aqui, que é o azul, que vai corar aquelas partinhas mais escuras de célula, né? Núcleo, beleza? Como que a gente faz, então, a coloração panótica? Vocês vão lembrar, né? Conforme eu for falando. Você também vai pegar uma lâmina, então, já com o esfregaço feito já e seco, né? Daí você começa lá. Então, você vai submergir a lâmina na primeira solução, então, aqui, né? Mantendo-se um movimento contínuo de cima para baixo, tá? Ou para os lados, né? Durante 5 segundos. Se o pote for grande, pode até ser de lateral, mas normalmente a gente faz por imersão, né? Põe e sobe, põe e sobe, certo? Então, você vai colocando, é movimento contínuo, ok? Então, você mergulha a lâmina e tira, mergulha a lâmina e tira, ok? Isso vai fazer mais ou menos uns 5 segundos, tá? Então, mais ou menos são 5 imersões de 1 segundo cada, tá? E deixa escorrer bem. Então, você vai fazer assim, ó. 1, tira. 2, tira. 3, tá? Até dar 5 vezes. Beleza. Tirou, dá uma limpadinha só para você não levar sempre um reagente para o outro, né? Só dá aquela batidinha na lâmina no fundo dela, em cima de um pedaço de papel ou uma gaze seca, né? E parte para o segundo reagente.
Submergir, então, as lâminas, né? Agora na segunda solução, né? Mantendo-se o movimento contínuo e para cima e para baixo, mesma coisa, por 5 segundos. 5 imersões de 1 segundo cada. E deixa escorrer, certo? Deixou escorrer? Dá aquela secadinha de novo. Por quê? Para você não levar agora esse reagente aqui para esse aqui, né? Então, sequei a minha lâmina, já submerge então a lâmina de novo agora na solução 3, tá? Mantém o movimento contínuo de novo para cima e para baixo por 5 segundos também. Então, 5 imersões de 1 segundo cada, né? E deixa escorrer bem. Aí você tira dessa última, pode dar aquela secadinha no papel, né? Ou já dele, como você não vai ter um outro corante para poder levar, a gente já vai lavar com água, tá? Então pode abrir a torneira, deixar escorrer ou ter um pote maior com água para a gente fazer a lavagem dessa lâmina, tá? Depois de lavadinha, né? Ler em objetiva de imersão. Também imersão, né? Que é aquela com óleo, que a gente utiliza o olhinho de imersão, em aumento de 100 vezes, ok? Então, eu utilizei aí uma coloração de cada, tá, gente? Uma coloração rápida e uma coloração um pouco mais demorada, certo? Para vocês terem de exemplo. Aqui também dá para dar. Então, vamos lá. Contagem diferencial dos leucócitos, né? Como que nós vamos fazer, então, a contagem diferencial dos leucócitos que a gente aprendeu? Porque nós vimos já todos os leucócitos que existem, certo? Então, nós vimos lá o segmentado, o linfócito, o monócito, o eosinófilo, né? O basófilo, que são os normais, certo? E também nós vimos os outros que não são normais de encontrar no sangue. Então, nós já vimos todos, ok? Beleza, mas agora chegou a hora, então, da gente fazer essa contagem, tá? Como que a gente vai fazer? Olha lá. Devido ao tamanho e peso dos leucócitos, né? Porque a gente vai parar e lembrar das fotinhos lá que eu coloquei. Os leucócitos são bem maiores do que as hemácias, né? E as plaquetas são menores ainda, certo? Então, nós temos que os leucócitos são maiores do que as hemácias. Portanto, os leucócitos pesam mais do que as hemácias. Pesam não, assim, maiores, né? São maiores, ok? A sua distribuição, né, dos leucócitos, o esfregaço nem sempre é uniforme, tá? Então, se você pegar lá o tubinho de sangue e já abrir ele, já colocar o capilar e já colocar na lâmina, tá? Pode ser que eu pegue mais células de um tipo ou de outro, tá? Por isso que é importante sempre a gente fazer a boa homogeneização do tubo, tá? Então, homogeneizar bem o tubinho, para depois a gente abrir esse tubo e pegar com o capilar, ok? Para depois fazer essa lâmina, certo? Por quê? Porque, ó, o tamanho e o peso dos leucócitos, entre eles, também vão variar. Tem uns leucócitos maiores e uns menores, certo? Isso vai fazer com que a distribuição deles no esfregaço nem sempre seja o quê? Uniforme, tá? Por igual, certo? Então, assim, ó, nas bordas, né? E na cauda, que é o finalzinho, tá? Há em maior quantidade os segmentados, os eosinófilos e os monócitos, tá? Ficando os linfócitos restringindo a região central do esfregaço. Por que o basófilo não tá aí? Porque o basófilo quase não se encontra. Lembra que eu falei? Normalmente na contagem dos esfregaços, você acha 0 de basófilo, né? Quando encontra 1, certo? Então, por isso que tá só os 3 aqui. Então, normalmente, tá? Esses 3 aqui, tanto o segmentado, o eosinófilo e o monócito, vão ficar mais concentrados um pouquinho mais nas bordas dele, tá? E os linfócitos vai ficar mais nessa região central, mais no meinho, tá? Então, mais no meinho. É por isso que, para evitar erros, a contagem deve ser feita percorrendo a lâmina toda, tá?
porém descrevendo um zigue-zague, tá? Então, por exemplo, assim, aqui está o meu esfregaço, né? Meu sanguinho fixado, já tá corado, tá bonitinho, certo? Bom, eu vou levar no microscópio. Lembrem que a bordinha aqui final, né, a gente não pode contar. Então, tem que ser um pouquinho mais para dentro, até essa partinha aqui que tá mais clara ainda eu posso fazer a leitura, tá? Essa parte que tá mais escura aqui já não dá para fazer leitura, tá bom, gente? Então, essa parte que começa a ficar mais clarinha aqui, até quase o finalzinho dela. Beleza. Eu vou colocar o meu microscópio, tá, em uma das laterais dele. Então, eu vou focar ou aqui em cima ou aqui embaixo dessa lâmina, tá? E aí, como que eu posso fazer? Eu posso fazer zigue-zague. Então, eu vou subir, chegando lá em cima, eu entro ela um pouquinho e desço. Acabou? Vai um pouquinho mais pra dentro e sobe. Acabou? Vai um pouquinho mais pra dentro e desce, tá? Normalmente, gente, você não fica fazendo muito esse zigue-zague aqui, tá? Só quando tem poucos leucócitos mesmo. Mas normalmente quando tem bastante leucócito, uma ida e uma volta você já consegue contar todos os leucócitos, tá? Que nós temos que contar 100, né? 100 leucócitos, ok? E aí então nós vamos lendo. Tanto faz se você quiser ir para cima, né? Começar de cima e descer, ou ficar aqui embaixo e depois subir, ok? Tanto faz. Beleza, meninas? Então, é assim que a gente faz a contagem, tá? Nessa parte da lâmina aqui e sempre em zigue-zague, ok? E aí, olha, aconselha-se iniciar a contagem da região média do esfregaço para a cauda, tá? Por quê? Porque desta região aqui, você indo para a cauda... eu falei aqui, né, gente? Aqui, ó. Aqui no desenho eu falei, né? Que a gente sobe ou desce, né? Tem gente que lê dessa maneira aqui, ó. Subindo ou descendo, né? Porém, o que fica mais fácil e mais certinho a contagem é quando esse zigue-zague é feito de assim, ó. De lateral, tá? Porque falou que nas bordas não ficam mais... por causa do peso dos leucócitos, não vão mais para o final e o linfócito fica mais no meio. Então, se você conta só aqui, os linfócitos, eles vão ficar mais no meinho e você acaba não fazendo a contagem deles, tá? Os linfócitos são menores, então eles param primeiro nesse esfregaço e as células maiores vão sendo arrastadas mais para esse final, tá? Então, elas vão ficando mais nas laterais aqui, e o linfócito mais no meio, tá? Então, olha, o ideal mesmo, então, é você começar nessa região média, tá? Então, ou em cima ou embaixo, tanto faz. E aí, você ir pra cauda dela, tá? Vai pra cauda. Aí, começou a ficar muito aberto as hemácias, você já sobe um pouquinho e volta para esse meio. Começou a fechar muito as hemácias, sobe de novo e vem para fora, tá? Ou, se comecei lá em cima, mesma coisa. Vem para fora, abaixa, vem para dentro. Abaixa, vem para fora, abaixa, vem para dentro, tá? Então, vai zigue-zagueando essa lâmina, tá bom? Para ficar mais certinho. Então, devemos contar 100 leucócitos, tá? Para se soltar o resultado em porcentagem. Para a gente ter a contagem, então, de 100%. Terminada a contagem, devemos percorrer a lâmina procurando as modificações degenerativas, né? Ou granulações tóxicas, e também observar atentamente como se encontra a série vermelha, tá? Então, assim, olha, como que a gente vai fazer, então, o hemograma? A gente vai contar os leucócitos, contei os leucócitos, 100 leucócitos. Aí a gente vai averiguar se tem alguma coisa que é degenerativa nesses leucócitos, tá? Tem granulação tóxica, tem alguma coisa de vacúolo nesses segmentados, tá? E tem muitos lóbulos, então tá uma célula com muitos lóbulos, né? Que tem que colocar também no laudo.
tudo que você encontrar. Aí, beleza, não encontrei nada de estranho. Aí você vai então e observa também a série vermelha, tá? Olha as hemácias, olha tamanho, olha a cor, olha a forma, tá? E vai colocar no laudo tudo que você estiver vendo de anormal, tá? Porque o que tá normal você já não precisa ficar descrevendo, né, gente? Se o médico pega um laudo que não tem nada descrito ali, é porque ele sabe que tá normal, tá? Mas se ele pegar as observações escrito, tem anisocitose, tem poiquilocitose, então aí sim ele sabe que tem essa anormalidade entre as hemácias, tá? Ou forma, ou tamanho, ok? E aí nós temos então os valores normais, tá? Isso aqui é só uma tabelinha, mas é mais ou menos assim. Esse valor aqui, gente, absoluto, é normalmente o que o equipamento libera, tá? Então a gente não olha muito para esse valor absoluto, tá? A gente olha mais para essa parte menor, que é o que a gente trabalha, que é a porcentagem, tá? Que é o valor relativo. Então, qual que é o valor normal aí dos bastonetes, né? Então, o médico não vai relevar se ele encontrar aí de 0 a 5, tá? Então, até 5 bastonetes aí é normal a gente ter. Os segmentados, de 40% a 75%. Os linfócitos, de 20% a 40%. Os eosinófilos, de 1% a 4%. Os basófilos, que a gente menos encontra, olha lá, é de 0 a 1%. Então, a porcentagem dele é bem pequena, tá? E os monócitos é de 2 a 8%, tá? Então, para vocês entenderem, como que vai ficar, então, como que eu vou fazer, então, essa contagem? Eu vou lá com o meu óleo de imersão, ponho uma gotinha de óleo e vou levar no meu microscópio. Foquei a minha lâmina, tô enxergando bonitinho, tá límpida, tá nítida a minha visualização. Existem uns equipamentos, né, que são os contadores, e para cada botãozinho, esses botõezinhos vão representar um tipo de célula, tá? Então, assim, um botãozinho vai ser para segmentado, um botãozinho para linfócito, um botãozinho para monócito e um para eosinófilo, tá? Que são os que mais a gente encontra aí. Beleza, eu começo a percorrer meu esfregaço, né? Então, olha aqui, ó, um segmentado. Aí eu bato o meu dedo no botãozinho de segmentado. Aí vai lá contabilizar, ele já vai contar que eu tenho uma célula. Aí vou pro lado, mais um segmentado, aperto de novo o mesmo botão. Vou pro lado, mais um segmentado, aperto de novo o botão. Mais pro lado, achei um linfócito, aperto o botão do linfócito, tá? Isso a gente vai fazendo até encontrar 100 tipos de leucócito. Quando ele der 100, normalmente esses aparelhinhos eles dão um apito, tá? Um apito sonoro. Então eles vão fazer lá um bip, né? Um pip. Aí vai falar para vocês, ó, terminou a contagem. E aí vocês vão averiguar, apertando de novo cada botãozinho, você vai ter a contagem que você fez daquela lâmina, tá? Então, por exemplo, assim, eu encontrei 80% de segmentado, né? 10% de linfócito. Aí você faz o quê? Tem mais segmentado do que linfócito. Então, o segmentado já saiu desse valor normal, já tem 80. Se ele aumentou, vai diminuir o número das outras células, certo? Então, e aqui eu encontrei só 10. Então, tá abaixo, tá? E aí, você vai relatando lá para o médico, então, quantas de cada célula você encontrou. É essa a contagem que nós fazemos dos leucócitos, tá? Contagem diferencial, ou seja, você está diferenciando entre os 100 leucócitos que você contou, quantos são de segmentado, quantos são de linfócito, quantos são de eosinófilo, monócito, bastonete, tá bom? Para então o médico olhar essa tabela que você liberou e aí sim ele vai falar, então tem mais segmentado, tem menos linfócito, tem mais segmentado, então provavelmente tem algo a ver com bactéria no organismo dele. Pode ser que ele esteja com uma infecção, né? Infecção aonde? Não sei. Aí é ele que vai pedir também exame. Isso quando não, ele já pede o exame.
de hemograma, de bioquímica, já faz o pedido de uma urina, né? E acaba que liberando uma urina com infecção, né? Então ele sabe que a infecção do hemograma que estava simbolizando que tinha mais segmentados era relativo à infecção de urina. Ok? Aí ele vai lá e passa o medicamento para o paciente faz o uso de antibiótico lá certinho e até a infecção dele sarar. Tá bom, gente? O único problema é quando ele pesquisa e não acha da onde vem a infecção, né? E fica mais difícil. Aí, às vezes, precisa fazer um exame de imagem para ver aonde que tá essa infecção, tá? Aí vai fazer a procura, tá? Vai procurar da onde vem essa infecção. Beleza, gente? Bom, por hoje, então, a gente fica por aqui. Já deu bastante tempo de aula. Vou passar os exercícios para dar o tempo total, então, aí, tá? E por hoje é só, então. Próxima aula, nós vamos ver, então, a parte do hemograma. Ah, legal. São as coisas que tudo pode influenciar, então, no hemograma, né? Tudo que é para fazer corretamente, o que pode influenciar quando você faz errado. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula, meninas. Boa semana para vocês. Tchau!